Este programa é patrocinado por a Repsol. BPI. Leve 2 óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas um. Eu gosto da vida. Wellbeat.com. Leilões emocionantes. Vespas. Noites em estrada. Com muito andamento. Mel. É outra vida. RIM. Construções. Boa noite e vão 3 para Bruno Magalhães. Depois de 2011, 2012, 2014, o pódio do Vinho Madeira volta a ter sotaque português. Bruno Magalhães a vencer em claro esforço, o esforço do carro, como podemos ouvir no onboard, falhar com problemas da embreagem. Ainda assim, o português conseguiu manter a liderança e venceu por pequena margem, 4 segundos para José Pedro Fontes. Vamos aos números deste Rally Vinho Madeira, começando pelos resultados FIA. E aqui estão eles na classificação geral FIA e é essa que fica para a história do Rally. Bruno Magalhães a vencer, com 2 horas 52 minutos, 10 segundos e 9 décimas. Segundo posto para Miguel Nunes. Terceiro lugar para Bernardo Sousa. Quarto posto final para Miguel Campos. Quinto posto para Luís Cerrado. O sexto lugar é ocupado por Duarte Ramos. Rui Jorge Fernandes fecha a 55ª edição no sétimo lugar. E depois mais classificados. E ali o grafismo a fazer uma partida. Depois o oitavo para Bruno Fernandes, nono para Isabel Ramos e 10º para o Francisco Teixeira. E esta é a classificação, incluindo a classificação para a FPAC, ou seja, os campeonatos nacionais e regionais. Termina assim o Rally Vinho Madeira. Bruno Magalhães a vencer então o Rally Vinho Madeira aos comandos de um novo Peugeot 208 R5, deixando na segunda posição da classificação José Pedro Fontes com um Porsche. Em terceiro lugar ficou o melhor madeirense, Alexandre Camacho. Já lá diz a sabedoria popular que não há duas sem três. E isso mesmo foi confirmado por Bruno Magalhães, que somou os títulos de 2011 e 2012, um terceiro conquistado este fim de semana aos comandos de um Peugeot 208 R5. No final do rally, a máquina ainda fraquejou com problemas de embreagem, mas aguentou o suficiente para a dupla Bruno e Carlos Magalhães confirmar a vitória na edição 55 do Rally Vinho da Madeira. Penso que a sorte hoje protegeu os audazes e estes 4 segundos, obviamente que sabem muito bem. Já perdi aqui por 3, por 7, sei bem o que é que custa. Um abraço também para o Zé Pedro, que fez uma grande prova, mas eu acho que foi totalmente merecida a nossa vitória. Rapidamente, qual foi o ambiente dentro do carro agora neste último troço? Stress, a embreagem está completamente morta. Já na subida, ainda na subida, já vinha o carro a patinar bastante.
Na descida eu ia colocando mudanças já sem conseguir puxar pelo motor e felizmente estamos aqui. José Pedro Fontes com um Porsche 997 GT3 ainda liderou a classificação no primeiro dia e deu luta até os últimos quilómetros, ficando apenas a 4 segundos da liderança. Foi um excelente rally, acho que é um justo prémio para a organização e para o público, para a Madeira. Tenho que dar os parabéns ao Bruno, fez um excelente rally, o mérito é dele da vitória, aproveitou onde se calhar o carro dele era melhor em algumas situações, ou onde o meu se calhar era melhor, aproveitei. No final 4 segundos separam, mas fico feliz, foi um bom rally e acima de tudo esta luta com o Bruno dá mérito a todo o trabalho e às vitórias que temos tido no continente. No terceiro lugar, outro Porsche, este tripulado pela dupla madeirense Alexandre Camacho, Pedro Calado. Miguel Nunes e João Paulo Fernandes no Mitsubishi Lancer Evolução 10 e a dupla Bernardo Souza, Hugo Magalhães completaram o top 5 num rally que teve apenas protagonistas portugueses, mas nem por isso faltou competitividade e espetáculo. Aqui proporcionado por Bernardo Souza. No final da prova, os Porsches acabaram por não passar no pódio pela ordem normal, ou seja, pela ordem das inscrições, só o fizeram depois da lista FIA, o que criou algum desconforto. Estamos muito satisfeitos, no ano passado fomos terceiros, agora segundos, vamos sonhar com o primeiro. Desta vez vou tentar não chorar, não, já estou mais calmo, não é? No ano passado foi um choque maior, porque foi a primeira vez que lá cheguei ao pódio. Este ano conseguimos subir mais um degrau, chegámos à segunda posição, vamos agora sonhar com o primeiro lugar algum dia. Foi um rally bastante difícil, infelizmente não conseguimos preparar da maneira que gostaríamos, não testámos. Portanto, foi um rally a testar e a melhorar o carro. Também fomos melhorando o ritmo e melhorando a nossa intrusão com as notas e com o ritmo no asfalto. Portanto, foi um excelente rally. O pódio foi de facto um grande resultado e sai daqui bastante satisfeito e bem preparado para o Rally da Alemanha. Sim, foi um rally bastante complicado. Nós no sábado tivemos imensos problemas no carro. A partir da especial da referta tivemos vários problemas, desde o motor a aquecer, uma pancada que demos lá em cima no Santo, a barra de tração também partiu, foi um dia cheio de problemas, mas nós conseguimos impor sempre um ritmo mais ou menos, fomos controlando e pronto, e hoje chegamos aqui, estamos aqui em quinto ou oitava à geral e ganhamos as 2 rodas motrizes. Já está a equipa está toda de parabéns, nós fizemos o nosso trabalho, estamos todos de parabéns. Bastante duro. Até agora na última especial tivemos um pequeno problema que tivemos sempre só terceira velocidade, foi bastante problemático chegarmos até aqui ao pódio. Mas só temos a agradecer à nossa grande equipa de mecânicos, ao meu pai e também aos irmãos Leissa, que estiveram sempre presentes para nos ajudar. E esta questão da classificação FIA criou alguma confusão nos adeptos, nos entusiastas dos rallies, algum público no público em geral, e até criou algumas confusões na nossa reportagem, como pôde certamente ser perceber. Estão declarações de outros pilotos participantes que obtiveram os seus resultados. Aqui também misturamos tudo e agora sim vamos a essa peça que dá conta do desagrado, do desalento, digamos assim, dos pilotos que equipavam ou que tinham a tripular Porsche. Eu estou aqui numa zona que é um verdadeiro rally à parte. É mesmo como os pilotos o classificaram, um verdadeiro banco de luxo. É a zona de elite onde estão colocados os Porsches. Vemos só este banco. Alexandre Camacho, José Pedro Fontes e Filipe Freitas. Bom, chegaram em primeiro, mas afinal de contas ainda não subiram ao pódio. Isto é estranho. Aliás, desculpa, foi o Bruno Magalhães. Em seguida fiquei eu e depois o Alexandre. Sim, mas pelo menos nestas contas estranhas. Nada a outros irem ali festejar. E agora? Uma coisa é a pontuação FIA, outra coisa é a pontuação da geral do Rally. E a pontuação da geral do Rally está aqui bem representada. É por isso este banco de elite, não é? Exatamente, por isso é que é um banco de peso, que o segundo e o terceiro estão aqui e falta o primeiro. Pelo menos estão divertidos. Claro, e bem acompanhados. Estamos à espera de Bruno, que deve trazer a taça FIA, que deve ser uma coisa espetacular para ter em casa. E a senhora, como é que se sente no meio destes meninos todos? Muito bem, eles são os meus protetores. Senta-me aqui no cantinho, que é para não haver grandes confusões. Quem está em casa percebe, afinal de contas, este jogo entre a FIA e a FPAC estarem aqui à espera? Não sei, penso que também nós não percebemos muito bem, penso que quem está em casa muito menos. Vamos lá ver como é que se passamos no pódio ou não, que não sabemos. É um rally desigual com os Porsche?
Não acho que seja desigual. Os Porsches são carros de competição como os outros todos são. Agora, podem não contar para um campeonato da Europa e para a classificação FIA, mas contam para o campeonato português, para o campeonato regional e para o campeonato que é organizado pela Federação Portuguesa, e o Rally Vinho da Madeira é uma organização da FPAC. Portanto, para a geral do Rally, primeiro Bruno, segundo Zé Pedro Fontes, terceiro Alexandre Camacho. Ponto. Ponto, está tudo dito, afinal de contas vão ficar aqui, ponto, um bocadinho mais tempo sentados e à espera que chegue a vez deles, depois de todas estas viaturas que estão aqui alinhadas passarem pelo pódio, aí sim será a vez de subirem os Porsches. A reportagem da jornalista Bruna Melino, na altura, no pódio. Alberto João Jardim diz que o apoio ao Rally Vinho Madeira não deve acabar, o Presidente do Governo fala mesmo de uma festa dos madeirenses. Criticado por uns, amado por outros, chegou ao fim mais uma edição do Rally Vinho Madeira. A prova não teve a participação de pilotos estrangeiros, mas o Rally chamou milhares de espectadores para a estrada. Nós temos da Madeira dos melhores volantes na Europa. O que não temos é a capacidade financeira para ter carros muito bons. Mas se tivéssemos essa capacidade financeira, tínhamos aqui vários campeões europeus. O público de Vertigem, foi para isso que nós quisemos fazer o Rally. Mostrou uma vez mais que o Rally Vinho Madeira é a maior manifestação sociodesportiva da região, e com muita gente na estrada, muita gente a ver o Rally, e a festa que nós queríamos que fosse feita, conseguimos. Por o Rally na rua custou 400 mil euros. Paulo Fontes sonha em ter outro tipo de prova com mais protagonismo internacional, integrando o Campeonato da Europa. Mas sem dinheiro não há milagres. Eu próprio, 2 semanas antes do Rally, estive reunido com membros da Federação Internacional, e o problema, todos querem que o Rally Vinho Madeira volte ao patamar que teve e ao lugar que merece, mas neste momento quem manda são os euros, e neste momento os euros escasseiam na região. O governo que vier a seguir, lá dirá, eu acho um disparate acabar com o Rally. A passagem pelo pódio é o momento de consagração dos campeões. O troféu distingue os mais rápidos e mais regulares. Os pilotos não controlam a emoção. Ao encontro do comentador RTP Marco Cabral, uma vez mais obrigado pela tua presença, Marco. Obrigado. Esta questão dos Porsche não passou despercebido, causou incómodo. Que dizer? Uma situação algo caricata, deixa-me que te diga. Tu corrias o risco de teres 3 Porsches nos 3 primeiros lugares, e os 3 primeiros lugares, nenhum deles estar no pódio do Rally. Sinceramente, não fui eu que criei este problema, também não sou eu que vou encontrar a solução para este problema. Agora, que merecia e tem que merecer outra atenção por parte de quem dirige o automobilismo nacional, tem que merecer claramente uma atenção. Esta questão dos Porsches tem que ter um enquadramento legal definitivo. Não se pode andar a arrastar esta situação da maneira que se está a deixar que esta situação se arraste. Não se pode andar a fazer remendos nos regulamentos dos campeonatos à medida que os campeonatos vão andando. Portanto, isto tem que ficar muito bem definido. Deixa-me que te diga, se não quisessem que os Porsches estivessem no pódio do Rally Vinho Madeira, metiam os Porsches nas viaturas sem homologação. Não tem homologação, estavam para as viaturas sem homologação. E, portanto, não tínhamos este problema no final do Rally Vinho Madeira. Agora, se metem os Porsches no meio dos carros que têm homologação, então vão ter que lhes dar classificação no final do Rally. E, portanto, na minha opinião muito pessoal, e até porque a prova é uma prova organizada sob a chancela também da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, na minha opinião pessoal, se estão entre as viaturas homologadas, se estão a correr entre as viaturas homologadas, deviam estar no pódio no final do Rally. Esta é a minha opinião pessoal. Agora, isto não pode ser, dá jeito de falar dos Porsches em determinadas alturas, quando ganhamos os Porsches. Quando perdemos em relação aos Porsches, já não dá jeito de falar dos Porsches. Portanto, estas coisas não podem funcionar assim. Tem que haver uma regulamentação clara para esta situação, e isto tem que ficar muito bem definido e rapidamente definido. Muito bem, vamos fazer o balanço do dia de hoje, porque amanhã temos balanço final, portanto vamos nos cingir ao que aconteceu neste terceiro dia de prova do Rally Vinho Madeira, edição de 2014. Começamos com Bruno Magalhães, que apesar dos problemas, passou no teste com distinção e voltou a vencer no dia de hoje e a vencer no Rally. Marco.
É uma vitória inteiramente justa de Bruno Magalhães. Foi claramente o piloto com melhores argumentos ao longo de todo o rally. Apesar de hoje ele ter passado por um susto, naturalmente, pelo facto de ter ali um problema com a embreagem do motor da sua viatura. E foi perceptível pelas imagens? Sim, é perceptível. O motor, a partir de uma certa rotação, começa a patinar, o que lhe permite não tirar o máximo de rendimento do motor. Ele não consegue fazer toda a rotação do motor, portanto não consegue fazer toda a amplitude de rotações, porque o motor, a partir de uma certa rotação, com o problema que tem de embreagem, começa a patinar. É quase como que entrasse ali em ponto morto. E, portanto, obrigou naturalmente a não tirar o máximo de proveito do motor deste 208 R5. Ele, claramente, se o rally começasse hoje, o Bruno Magalhães ficaria na terceira posição, porque perderia para o José Pedro Fontes e para o Bernardo Sousa. Aliás, no conjunto das 8 classificativas de hoje, ele perde 10,7 para o José Pedro Fontes e 7,9 para o Bernardo Sousa. Mas mesmo assim, apesar dos problemas, ele geriu, no meu entender, muito bem as limitações que tinha com os problemas de embreagem no seu carro e consegue estancar os ataques do José Pedro Fontes, nomeadamente do José Pedro Fontes, e consegue chegar à frente no Rally Vinho Madeira. Mas também tem aqui um fator de sorte para ele. No meio do azar há um fator de sorte, que é chover. É chover no round da manhã. Porque aí fez com que o Porsche, quer do Alexandre, quer do Zé Pedro Fontes, não conseguissem meter toda a potência no chão. Tiveram dificuldades, nomeadamente grandes dificuldades na classificativa do Rosário, onde foi aquela que se fez mais sentir a chuva. E, portanto, como ele diz no final do rally... Foi a vez dele ter sorte. Já teve azar de outras vezes. No fundo, a sorte protegeu os audazes e protegeu nesta questão da chuva, porque a questão do motor a patinar, dos problemas de embreagem, não se fizeram sentir tanto nestas especiais de classificação, principalmente porque os Porsche não conseguiam colocar a potência no chão. Chega no final do rally o Bruno com uma vantagem curta, naturalmente 4 segundos, mas ele também já perdeu o rally por diferenças tão curtas. E, portanto, hoje foi a vez do Zé Pedro Fontes, coube a sorte a bater ao Bruno Magalhães, mas a vitória assenta-lhe de facto em uma luva. E mais, ele prova uma coisa que é interessante. Estes carros estavam a sofrer de algum problema de fiabilidade. É verdade que fizeram um duríssimo rally, um duro rally de asfalto. É uma prova quase que de resistência, este Rally Vinho Madeira, com 200 e muitos quilómetros em provas especiais de classificação, e não fosse este problema de embreagem, e tinha corrido imaculadamente em termos de mecânica para o Bruno Magalhães. José Pedro Fontes tem de facto uma belíssima viatura, uma viatura que nas zonas mais rápidas claramente se impõe aos 4 rodas motrizes. É um carro que tem imensos cavalos, um carro que tem um motor de 3.8, um carro com muita estabilidade comparativamente aos outros Porsche que temos aqui na Madeira, e portanto ele consegue meter toda a potência no chão, consegue nas zonas rápidas, com a velocidade de ponta que tem, deixar claramente a concorrência a larga distância, e a verdade é que isso fez-se notar nas classificativas da Madeira. Deu para perceber claramente que os Porsche são muito rápidos nas classificativas rápidas, e nas classificativas mais lentas temos naturalmente os 4 rodas motrizes na parte onde é preciso mais trabalho de chassi a terem um melhor comportamento. O Alexandre Camacho faz também um excelente rally, termina na terceira posição, a 1.19.9 do Bruno Magalhães, a 1.15.9 do Zé Pedro Fontes, ele que teve a esgrimir-se de argumentos com o Miguel Nunes ao longo do dia de hoje, ao longo de toda a prova, mas essencialmente ao longo do dia de hoje, dizer que é verdade que no conjunto das 8 classificativas o Miguel foi mais rápido do que o Alexandre nesta derradeira etapa do rally. Isso fez sentir principalmente na classificativa do Rosário, onde o Miguel Nunes acabou por fazer um tempo verdadeiramente significativo em relação ao Alexandre Camacho. O Alexandre teve muitos problemas em conseguir, com uma mistura de pneus muito dura e com a força que tem este Porsche na tração traseira, teve muitas dificuldades
em colocar a potência no chão e isso na classificativa do Rosário, onde pilotos como o Bruno Magalhães dizia que parecia que estava a conduzir no gelo, onde o Bernardo Sousa dizia que parecia que estava a fazer o Rally de Monte Carlo, tal era a pouca aderência que tinha nessa classificativa, foi aí que mais que o Alexandre Camacho acabou por perder em relação ao Miguel Nunes. Vi o Miguel estar ali a pouco mais de 2 segundos, mas depois, quando as classificativas chegaram, já na parte da tarde, com o round, a completar o round, o Alexandre Camacho aproveitou para descolar e, portanto, consegue chegar aqui ao final do Rally com uma vantagem de 22 segundos e 2 décimas em relação ao Miguel Nunes. O Miguel faz uma prova, para mim, notável. Ele está no limite deste carro. Acredito que deve estar nos limites também das suas capacidades. Eu acho que já passou. Ou já ultrapassou os limites. Se tivesse ultrapassado os limites, já tinha colocado o carro fora de estrada. Naturalmente que ele está a tirar o máximo de rendimento desta viatura. Está nos limites das suas capacidades. É um piloto bastante talentoso, que tem aproveitado muito bem. Ele sabe em que zonas é que pode aproveitar bem o rendimento deste carro. E sabe também muito bem onde é que perde para o Porsche do Alexandre Camacho. E nas zonas onde sabe que vai ganhar, tem atacado e tem atacado muito forte. Ele também vai muito bem com o pilotado pelo João Paulo. É um piloto que tem uma forma de ditar notas muito peculiar, muito incentivadora. Eles fazem uma dupla muito dinâmica e, no meu entender, é um brilhante 4º lugar, segundo em termos de resultados daquilo que é considerado resultados para a Federação Internacional Automóvel, mas o Miguel faz um brilhante 4º lugar neste Rally. Mais do que isto era impossível ao Miguel fazer. Então vamos ouvir um bocadinho das notas do João Paulo. E essa fundo, com direita 3 mais lá em cima e abre na saída. 40. Direita 5 a fundo, 50. Para a esquerda 5 a fundo, 50. E esquerda 3 mais na árvore. Para a direita 4 a fundo, 40. Esquerda 5 a fundo, 40. Esquerda 3 mais, larga. Para a direita 3 mais, fecha o fim, 20. Esquerda 5 a fundo, 40. Direita 3 mais, longa, larga. 120 metros a descer. Lá em baixo, esquerda 5 a fundo, 50. Para a esquerda 5 com direita 3 mais, fica 20. E esquerda 3. Para a direita 4 a fundo, 50. A versão Luís Moia, a versão madeirense. Ele tem uma forma muito peculiar de ditar as notas. As notas são tanto quanto cantadas, muito precisas e ditadas rapidamente. Portanto, ele é muito tem uma forma muito peculiar de ditar notas e, de facto, o andamento aqui do Miguel foi bem visível neste on-board. Ver o Miguel vem, de facto, de faca nos dentes, andou muito bem. E ele também quis defender aqui do Bernardo Sousa. Ele sabia que o Bernardo também ia querer atacar um lugar mais acima. Foi isso que o Bernardo fez. O Bernardo faz uma escolha arriscada de pneus hoje de manhã, quando toda a gente estava a se preparar para um rally à chuva e, de facto, as classificativas estavam molhadas. Ele escolhe pneus para asfalto seco e leva 2 pneus para chuva ou mais macios na bagageira para enfrentar as classificativas que tivessem mais molhadas. Faz uma escolha arriscada, mas uma escolha que lhe acabou por lhe dar a vitória em 2 provas especiais da classificação. Se estivermos no conjunto das 18 provas, vemos que o Bruno venceu 7. O José Pedro Fontes venceu 6 provas especiais de classificação e 2 para o Bernardo Sousa. O Bernardo consegue ser, ao longo do dia de hoje, o segundo piloto mais rápido nas 8 provas, no conjunto das 8 provas da terceira etapa do Rally. O mais rápido foi o José Pedro Fontes. Ele ficou, se o Rally tivesse começado hoje, ele ficaria a 2 segundos e 8 décimas do José Pedro Fontes. Portanto, ele foi muito mais rápido. O carro também estava mais ao estilo do Bernardo Sousa. Ele conseguiu uma melhor afinação. Fez uma escolha na loteria dos pneus, uma escolha arriscada, mas que acabou por ser acertada. Ele consegue vencer 2 provas especiais de classificação e pressionou, andou ali em cima do Miguel Nunes. Acabou o Rally praticamente 10 segundos e meio do Miguel e, portanto, isso diz bem da pressão que foi colocada ao longo do dia de hoje e o facto de fazer o segundo tempo ou os segundos melhores tempos no conjunto das 8 classificativas, ficando ali a pouco mais de 2 segundos daquilo que foi o registro de José Pedro Fontes nas especiais de classificação de hoje, diz muito bem do andamento do Bernardo. 2 queixo. Direita 2 redondo e fecha. Com esquerda 3 a fundo longa. E atenção
claramente um piloto de espetáculo. E claramente ele é um piloto, repara-se, é um piloto de terra, ele gosta de ir ao travão de mão, gosta de ver o carro correr, gosta de sentir o feeling do carro, e isso deu para ver na abordagem que o Bernardo fez. Espero que tenha sido uma boa preparação para o Rally da Alemanha e que ele de facto consiga fazer um excelente rally para o WRC2 na próxima prova do Campeonato Mundial de Rallys. Quando vemos o Miguel Campos na imagem, o Miguel poderia claramente estar ele a celebrar um quarto lugar e não uma sexta posição, não fosse os problemas que ele teve ontem à saída do Parque da Extensão, que foi penalizado por 1 minuto e meio. Ele teve problemas ao longo de todo o rally. A verdade é que este carro, ele não conseguiu tirar o máximo de rendimento deste 208 R5. O motor andou sempre a falhar ao longo de todo o rally, portanto, na zona da saída das curvas, principalmente onde ele precisava de torque, precisava de potência, o motor embrulhava ali um bocadinho. Isso fez com que ele tivesse a perder sistematicamente para os homens da frente, e depois ontem, a tentar substituir a cabelagem do carro, acabou ali por partirem algumas fichas, e portanto ele à saída do Parque das Extensões acabou por penalizar bastante, saiu bastante atrasado, penalizou 1 minuto e meio, e portanto hoje já foi quase que um rally mesmo a tentar. Era difícil para ele chegar mais à frente. Ele estava a 2 minutos, a mais de 2 minutos do Bernardo Sousa, tinha atrás o Filipe Freitas a cerca de 3 minutos, portanto era difícil de ir mais para a frente ou de ter alguém a ameaçar a sua posição. E portanto o Miguel Campos não fez mais do que trazer o carro até ao final da prova, na expectativa de que ele pudesse haver alguma distância à frente e que ele pudesse chegar ao último degrau do pódio, neste caso que foi ocupado em termos da Federação Internacional Automóvel para o Bernardo Sousa. Temos na imagem o Filipe Freitas. O Filipe Freitas faz um bom rally. O Filipe Freitas só tinha terminado, dos rallies do Campeonato Regional, só tinha terminado a primeira prova, que foi o Rally de São Vicente. E a partir daí não tinha terminado mais nenhum rally. O piloto já estava a começar a ter falta de confiança na viatura. Depois não tinha rodagem suficiente para ganhar o feeling ao carro, não tinha rodagem suficiente para fazer as afinações que precisava de fazer esta viatura. Ele até que teve uma ajuda preciosa antes do Rally Vimadeira, com a presença do Sérgio Valerro, o campeão espanhol em 2009, com uma viatura do género, que lhe deu algumas boas indicações, mas o facto é que ele não tinha rodagem com este carro para pôr em prática os ensinamentos que tinha tido do próprio Sérgio Valerro. A verdade é que o Filipe consegue chegar aqui numa 7ª posição, também ele de nada ameaçado. Ele fez uma última etapa do rally sem problemas de maior. Ele não podia nem atacar o Miguel Campos, que já estava 3 minutos à frente, atrás tinha o Luís Cerrado a 6 minutos, portanto fez o rally que tinha que fazer, não arriscou, trouxe, como costuma dizer, a burrinha até ao final do rally, trouxe o carro até ao final e a conseguir fazer aquilo que se propôs, que era uma boa pontuação. Quem chega ao final bem entre as duas rodas motrizes, com os carros de tração à frente, e neste caso estamos a falar dos RC3, onde incluem os Super Mini 600 e os carros de grupo A de 1600 até 2.000 cm3, foi o Luís Cerrado. É verdade que ele beneficia ontem da distância na última classificativa por parte do João Silva, que até aí vinha a dominar o grupo RC3, mas o rally tem estas próprias contingências. No melhor pano às vezes cai a nódoa, e foi uma situação em que o João não podia fazer nada, o motor acabou por ceder e ele teve que naturalmente abandonar. Com isso aproveitou o Luís Cerrado, que também teve um dia problemático. Ele ontem deu um toque na zona espetáculo, naquele S ali improvisado, na zona do poiso, tocou com o eixo traseiro, entortou o eixo traseiro, partia a barra de torção. Hoje teve um dia naturalmente difícil, porque não conseguiu fazer o alinhamento do carro, não tinham o carro alinhado, era difícil de curvar. Mesmo assim ele sai daqui para um regresso à competição, é um regresso em grande por parte do Luís Cerrado, faz um 8º lugar da geral, é o melhor das duas rodas motrizes de tração dianteira, e a vencer aqui a RC3. Duarte Ramos conseguiu chegar ao final do rally, era isso que ele se propunha a fazer. Foi, em termos de RC2N para os carros da produção, o 2º classificado, o Duarte Ramos. Ele queixou-se dos problemas, foi um problema mais generalizado, quase toda a gente a se queixar dos pneus, destes novos pneus homologados pela Federação Internacional do Automóvel, que deviam ser, à partida, pneus que deveriam ser mais baratos, deviam ter uma maior durabilidade. A verdade é que temos menos superfície de contacto, porque são pneus que dão tanto para a chuva como
para o piso seco, porque têm mais rasgos, têm mais escoamento de água, mas isso significa menos superfície de contacto. E menos superfície de contacto significa maior aquecimento e maior desgaste. E a verdade é que verificamos que os pilotos, a meio das secções, já tinham os pneus quase praticamente derretidos. E atenção que tivemos o Rally Vinho Madeira, que foi um Rally Vinho Madeira em termos de temperatura. Não foi um rally nada quente, bem pelo contrário, para esta altura do ano. Imagino em situações de asfalto abrasivo, estes pneus vai ser um grande problema. Pelo menos penso eu. Rui Jorge Fernandes, apesar de ter terminado com problemas na caixa de velocidade, ele é um justo vencedor da RC4, é um justo vencedor do troféu Engenheiro Rafael Costa, fez um rally em grande, conseguiu até o dia de ontem e naquilo que era a pontuação para o Campeonato Regional superar-se o André Silva e o Bruno Fernandes, hoje já livre de qualquer pressão, conseguiu fazer um rally bastante bom, conseguiu andar e distanciar-se do Bruno Fernandes, porque o Bruno Fernandes acabou por cortar um dos pneus dentro da classificativa da Santa, onde tocou numa rocha com alguma dimensão e foi obrigado a perder bastante tempo. O Bruno Fernandes, que até andava ali bem próximo no final do dia de ontem, muito bem próximo do Rui Jorge Fernandes, hoje acaba por terminar o dia mais de 1 minuto e meio e ele foi fruto desse incidente que ele teve na classificativa da Santa na primeira passagem pela Santa. Mas o Bruno vem a crescer, o Bruno vem a se adaptar cada vez mais a este carro e começa a entrar no lote dos pilotos que decididamente podem discutir o troféu Engenheiro Rafael Costa. Ele, o Rui Jorge Fernandes, que vai neste momento na frente, e naturalmente o André Silva. Vai ser uma ponta final bastante interessante no campeonato. Depois do Bruno Fernandes temos a Isabel Ramos, a Isabel que também teve problemas naturalmente com os pneus, ela não tinha outros pneus que não a mistura mais dura e teve que fazer uma secção do rally, a quinta secção, toda ela à chuva, ou praticamente à chuva, com os pneus na mistura mais dura, portanto não deve ter sido fácil conduzir nessas condições. Ela já é a vencedora do troféu feminino à entrada para este Rally Vinho Madeira, mais um troféu a somar a uns tantos que ela tem ganho nas últimas épocas, mas foi naturalmente um rally possível para a Isabel Ramos. Ela termina aqui com a Romina Gonçalves na 12ª posição em termos de geral absoluta e, portanto, mais do que isto também era impossível pedir à Isabel. Francisco Teixeira foi o terceiro em termos de RC2N, o piloto que está a fazer o Nacional de Rallys e que, apesar de ter terminado na 7ª prova especial de classificação as contas para o Nacional de Rallys, ele continua em prova. Aliás, veio aqui fazer um quarto lugar em termos de Campeonato Nacional de RC2N. Continua em prova. Eu penso que, naturalmente, para ganhar mais experiência, rodar mais em provas de asfalto, a pensar nos 2 rallies que ainda faltam ser disputados a nível nacional, Mortágua e Castelo Branco. Penso que ele aproveitou o restante das classificativas do Rally Vinho Madeira precisamente para fazer uma maior rodagem com este seu Mitsubishi e a preparar principalmente esta ponta final que vem aí do Campeonato Nacional de Rallys. Fê-lo bem. Ele sabia que a partir da 7ª prova especial de classificação era a contar a feijões, mas aproveitou precisamente para fazer essa rodagem, para ganhar essa experiência que lhe pode ser importante em termos das últimas 2 provas do Campeonato Nacional de Rallys. O Pedro Diogo tem de facto um andamento completamente diferenciado em relação à concorrência. Ele venceu a RC5, venceu o troféu Iari Jumbo Chiclix, fez a pontuação máxima no conjunto das 3 etapas do Rally. Pontuou como se fossem 2 pontuações, primeira e segunda etapa do Rally numa pontuação única e a terceira também. Posso-te dizer que, feitas as contas para o troféu Iaris, neste momento o Ricardo Gonçalves fez no Rally Vinho Madeira, na primeira e na segunda etapa, um terceiro lugar e na segunda etapa, na última etapa do Rally, uma segunda posição. Mantém-se na frente, mas tem agora o jovem Pedro Diogo a 28 pontos e depois logo atrás tem o Diogo Camacho, está a 12 do Pedro Diogo e a 40 pontos do Ricardo Gonçalves. Portanto, ainda está tudo em aberto até o final da época. O Ricardo Gonçalves sai do Rally Vinho Madeira ainda líder do troféu Iari Jumbo Chiclix, mas o Pedro Diogo, com 2 pontuações máximas aqui no Rally Vinho Madeira, consegue ser
se aproximar e com certeza que vai discutir a vitória. Só para te dar uma ideia, ele de facto termina esta classificação do Rally no que diz respeito à classe RC5 e nos troféu Yaris, com uma diferença de mais de 7 minutos para o segundo classificado, foi o Ricardo Gonçalves, ficou a 7:13:9. Portanto, um andamento fantástico, um carro muito bem preparado, um carro que está excelentemente bem preparado. Depois, em termos da classificação, o Bruno Coelho, 15º classificado, ele que regressa à competição, com alguns problemas à mistura, naturalmente a acusar uma falta de ritmo. Ele já está parado há algum tempo e foi para ele difícil acompanhar o andamento quer do Rui Jorge Fernandes, quer do Bruno Fernandes, se bem que tenha sentido também alguns problemas na sua viatura ao longo deste Rally Vinho Madeira. Portanto, o retrato que se faz dos 15 primeiros e da etapa de hoje, estamos a falar da última etapa do Rally Vinho Madeira, uma etapa que, como dissemos, teve de tudo, teve chuva, teve sol, teve nevoeiro, tivemos de tudo e mais alguma coisa, mas a verdade é que tivemos uma boa colheita em termos de Rally Vinho Madeira, apesar de não termos pilotos estrangeiros. A verdade é que tivemos um rally competitivo, a diferença de 4 segundos entre o primeiro e o segundo classificado são disso exemplo. Já ficamos com os principais classificados, porque, repito, amanhã há balanço final, portanto amanhã vamos mostrar tudo, até porque a duração do programa é maior. Hoje estamos a fazer um balanço do dia e o programa também, de novo, para a RTP Internacional, estamos a transmitir para todo o mundo. O vencedor dos VSH. O Paulo Teixeira, ele teve que discutir até a última classificativa com o homem que vimos na imagem, que é o Paulo Nunes, terminou a 31 segundos e 1/10, mas eles estiveram muito taco a taco até a última classificativa, mas depois, a partir daí, o Paulo Teixeira descolou na última prova especial de classificação. No rally que até aí tinha sido dominado claramente pelo Rui Conceição, que acaba por abandonar antes da primeira passagem pelo Rosário. A partir daí abria a possibilidade, naturalmente, para outros pilotos, nomeadamente para o Paulo Teixeira, para o Paulo Nunes e para o Ruben Fernandes, que víamos na imagem, e agora o Mark Klenk, em que foi o quarto classificado, juntamente com o Fábio Freitas, nesta competição para as viaturas sem homologação. O quinto lugar foi para o Pedro Meli e para a Carolina Santos, com os VSHs de 2 rodas motrizes a chegarem ao final desta competição. Foi pena, tivemos os abandonos prematuros por parte do Francisco Tavares, já quase no final da quinta secção, o Rui Conceição, que tinha dominado claramente, também a abandonar o rally, naturalmente que abriu oportunidade para outros pilotos, e tivemos Paulo Teixeira aqui a vencer com muita luta por parte do Starlet de Paulo Nunes, com uma diferença no final do rally em 31.2, mas estes 31.2 foram praticamente feitos na última prova especial de classificação, a segunda passagem pelo Rosário. Temos também alguns dos desistentes. Pedro Meireles, que acabou por... O Pedro Meireles acabou por desistir, era o único Super 2000 em prova. Este Skoda Fábio, o campeão nacional, veio aqui à Madeira sagrar-se campeão nacional absoluto, campeão nacional da RC2. Poderia ter desistido no Rally Vinho Madeira, mas naturalmente à 7ª classificativa, poderia ter, mas continuou em prova. Ele naturalmente também ambicionava, com alguma legitimidade, a poder estar num dos lugares do pódio, mas ainda tentou ir para a última etapa do rally com esse propósito, mas o motor acabou por ceder e ele teve que abandonar a prova. A perspectiva sempre on-board é uma perspectiva completamente impressionante. Quem está fora não tem noção do que é estar lá dentro num carro de rally e ter... O que impressiona de facto... Bom, nos Porsche impressiona a velocidade de ponta, mas nestas viaturas é a velocidade com que se consegue curvar. O travar tão tardiamente e a velocidade com que se consegue curvar. E isso de facto é o que impressiona quem vai dentro num carro de rally. Principalmente para quem está dentro, o piloto acredita, para o piloto vai conseguir, é sempre mais difícil. Muito bem, já vamos voltar à emissão, vamos fazer uma curta pausa para compromissos publicitários. Até já.
Pneus novos ao preço do verniz de unhas? Negócios destes só no wellbid.com. Licite e ganhe produtos de marca a preços ridiculamente baixos. No wellbid.com. Wellbid.com. Leilões emocionantes. Gosto da música. Eu gosto da vida. Gosto da vida. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar. Leve 2 óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas 1. Gosto de óculos. Eu gosto da vida. Todos os dias vejo motores com problemas de aceleração, potência e emissões provocados por válvulas sujas. Por isso, use sempre um combustível que mantém as válvulas limpas e cuida do motor. Com este combustível vai evitar muitos problemas. Combustíveis Repsol. Proteção para o seu motor. RIM, construção civil, obras públicas, impermeabilizações, reabilitação de edifícios, piscinas, equipamentos hidráulicos. RIM Construções. Este programa é patrocinado por a Repsol. BPI. Leve 2 óculos de marca com lentes incluídas e pague apenas 1. Eu gosto da vida. Wellbid.com. Leilões emocionantes. Vespas. Noites e estrada. Com muito andamento. Mel. É outra vida. Remax Elite. O prometido é devido, estamos de regresso num rally, estamos a falar de Vinho Madeira, 55ª edição, que teve alguns despistes, algumas saídas de estrada. Já tivemos a ocasião de, nas nossas transmissões, mostrar a saída de estrada de Ricardo Moura. Hoje o dia ficou marcado pelo violento despiste de Diogo Salvi. Vamos a essas imagens. Foi logo na primeira classificativa da manhã, aqui a bater... Ele sai muito rápido, é uma ligeira direita, o carro corre traseira, percebe-se que ele tenta corrigir com a frente, faz uma ligeira contrabracagem, mas a traseira do carro já se tinha passado e ele embate ali no muro e... pensei que teria sido mais grave. Os relatos que vinham, os primeiros relatos da estrada davam de uma violência maior em termos de embate da viatura. A verdade é de que o piloto mesmo assim queixou-se de alguns problemas nas costas, mas Diogo Salvi não quis interromper a classificativa, aguardou pacientemente e pediu mesmo que não entrassem os meios de socorro na especial de classificação e depois só no final é que foi assistido, foi ao hospital por precaução para verificar, para se havia alguns danos físicos de maior, o que parece que não veio a acontecer, mas naturalmente que é sempre um impacto bastante forte e bastante violento. Outras notas, Marco Cabral, que tenhas deste rally até para poder passar aqui as inúmeras fotografias que nos foram chegando. Enquanto vais passando essas fotografias, temos que dizer que um rally naturalmente fica também marcado pelas distâncias. Tivemos 36 desistentes neste rally e só apenas 25 chegaram ao final, portanto temos mais pilotos a desistirem, ou tivemos mais pilotos a desistirem do que pilotos a chegarem ao final do rally. Um rally em que os responsáveis do automobilismo nacional vão ter que pensar claramente em arranjar outra forma de pontuação para o campeonato regional e para o campeonato nacional, que nestas provas, nomeadamente Vinho Madeira, Açores e Rally de Portugal, tenham que ter outro tipo de incentivo para que os pilotos portugueses e os pilotos madeirenses possam fazer o rally até o final, ter um incentivo até o final, da mesma maneira que há um incentivo para quem faz todas as provas do campeonato nacional, que é de 15 pontos. Neste caso, poderíamos ter corrido o risco de ter havido uma debandada de pilotos à 7ª prova especial de classificação. Isso não aconteceu, mas era bom precaver essas situações. E se houvesse uma bonificação, um extra para quem chegasse ao final do rally, e isso naturalmente cautelaria essas situações, e penso que a Federação Portuguesa de Automobilismo
automobilismo e karting terá que repensar essa situação. Da mesma maneira que teremos que arranjar aqui, embora haja um enquadramento legal em termos de Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting para a questão dos Porsche, quer para o Campeonato Nacional, quer para o Campeonato Regional, mas terá que aqui haver outro enquadramento para não termos a situação que tivemos aqui no Rally Vinho Madeira. Diogo Salva começou assim o Rally e depois acabou daquela forma como vemos. Corretamente. É verdade, ele começou o Rally de facto no shakedown com uma saída de estrada e terminou não com uma saída de estrada, mas com um despiste, como vimos ainda há pouco, algo violento e aparatoso. Mas dizia-te que estas questões têm que ser naturalmente repensadas, porque não é bom para quem que está a correr chegar ao final do Rally e ter esta situação, não é bom também para quem organiza e não é bom para quem está a ver o Rally, porque dificilmente consegue perceber todas estas situações. Gostas da fotografia? Da mesma maneira gosto de todas, mas esta em particular, sim. Da mesma maneira que acho que temos que uniformizar, quer a nível nacional, quer a nível regional, as competições do campeonato. Se a competição está dividida em RC2, RC2N, RGT, RC3, RC4 e RC5, acho que também deve ser assim no campeonato regional, porque depois chegamos aqui ao Rally Vinho Madeira e estamos aqui num número tão grande e numa variedade tão grande de troféus e de grupos que quase que dá um grupo e um troféu para cada piloto que chega ao final do Rally. Já sabe que amanhã vamos eleger a melhor fotografia, que ganhar vai ter direito a um co-drive no final da época com Sandra Camacho, da equipa das Vespas. É tudo por hoje. Como prometido, vamos voltar amanhã para fazer as contas totais, balanço final de mais uma edição do Rally Vinho Madeira. Desse lado que esteve sempre a nos acompanhar, foi um gosto tê-lo por aí. Vamos nos voltar a ver amanhã para depois descansarmos até à próxima prova, que será o Rally do Nacional. Mas amanhã é dia de balanço final, então, da 55ª edição do Rally Vinho Madeira. Fique bem, fique sempre com a sua RTP. Acompanhe o Rally na RTP Madeira e na Antena 3.